Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, inspirações e insights. Eu me chamo Sene e juntamente com o Walter estamos recebendo hoje aqui o cara da reforma tributária, né, Walter? Não só da reforma tributária, mas da parte tributária. Exatamente. Nós estamos recebendo hoje aqui o Marcos. É um cara que é referência para muitas pessoas, até que eu convivo no dia a dia, como uma pessoa que gera muita informação ali, principalmente nas redes sociais. O Marcos é um dos sócios ali da Objetivo, né, Marcos? Sim. Se apresente melhor para nós aí. Obrigado, gente. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Não sou isso tudo que vocês estão colocando, mas estou Não tempo seja trabalhando humilde. com a área contábil já há algum tempinho. Sou contador, né, de formação, sou especialista em gestão tributária e contábil, mestrando em contabilidade, sócio na consultoria Objetivo Edições. Tem o próprio escritório contábil, né, que a gente tem que aprender a falar que é uma empresa contábil, né? E aí, em relação aos conteúdos que a gente compartilha lá nas redes sociais, é tentando compartilhar um pouquinho dessa experiência que a gente tem, né? De interpretações de normas, da vivência tributária, assim, de modo geral. Então, a gente acaba sendo referência para algumas pessoas que acabam aprendendo com a gente, né? Então, o que eu acho que o mais importante é essa sementinha que a gente coloca na cabeça das pessoas, né? O despertar por querer estudar mais, né? E eu acho que isso é mais relevante. Marcos, você já tem uma vivência tanto no escritório de contabilidade e como na parte de consultoria também. Uhum. Para o empresário, qual que é a principal dificuldade dele na hora que ele monta uma empresa? Principalmente nesse viés da parte tributária mesmo. Eu acho que, até colocando a própria vivência mesmo, assim, pessoal, eu acho que o escritório em si, o operacional dele é muito maçante. Quanto mais você se mergulha no operacional, mais preso você fica dentro dele. Então, a ideia de tirar aquela mentalidade de que um escritório é as quatro paredes para eu trabalhar de frente ao computador, tem que sair um pouco da mente do contador, de qualquer outro profissional, né? Sim. De ele entender que o seu negócio ali tem um operacional que precisa funcionar sem você estar ali diariamente, às 8 horas do seu dia, às 10 horas do seu dia que seja, para você poder ter o trabalho da assessoria, de acompanhar o seu cliente mais próximo, porque é onde o contador agrega valor. O contador não pode ser aquele cara que é só para entregar guia e mandar imposto. O contador tem que buscar alguma forma de ser um suporte, né? De ser um auxiliador na gestão da empresa do seu cliente, né? Então, acho que o mais difícil hoje de aliar escritório com consultoria, com o próprio trabalho, é tirar essa mentalidade que aquilo agrega valor para o cliente e aquilo não é verdade. É porque isso é uma coisa que eu percebo sendo contador, é que o contador ele sente prazer em apurar uma guia e mandar, mas não é isso que agrega valor para o cliente, não é isso, não só no sentido de agregar valor, mas no sentido de mudar a realidade e fazer a empresa crescer. Porque quando você está ali conversando com o cliente, você consegue ver tantas dores e tantas oportunidades que a contabilidade em si mesmo não é apurar imposto. Uhum. Essa questão de apurar o imposto, ele ficar feliz com isso, é uma realização, né? Ele entende ali, vamos pensar num SPED, por exemplo, que vê lá a mensagem transmitido com sucesso, né? Isso é muito bom, né? Deu certo o nosso arquivo, mas para o cliente, se você fez ou não fez, se você mandou a guia com o código de barra certinho, se mandou ou não, para ele não faz diferença. Ele quer saber o que aquilo representa para ele. Né? Se você apurou uma guia certinha no prazo, ok, mas está correta, está com redução de tributos, está pagando a carga correta. Então, simplesmente executar uma obrigação, para o cliente ele não vê isso, né? E às vezes essa falta de conversa com o cliente, de entender o negócio, faz até o contador cometer erros de classificação. Sim. Isso, você consegue perceber isso acontecendo no dia a dia ou hoje em dia com a tecnologia essa é uma realidade menor? Eu vou colocar uma situação mais pensando num pátio fabril, né, de uma indústria. Porque a indústria ela vamos colocar, a primeira da etapa de uma circulação de mercadoria. Ela é responsável por definir, vamos colocar, um NCM de um produto, né, o código de classificação do produto. Se essa indústria classifica um código incorreto, ela pode estar pagando imposto errado, seja para mais ou para menos, e fazendo com que as outras etapas da cadeia continuem mantendo esse erro. Então, se a gente colocar um contador
que vá dentro da empresa, vai conhecer o operacional, vai ali conhecer como que é o processo produtivo, talvez ele consiga orientar qual que é a melhor classificação ou qual que é a classificação correta. Um exemplo disso bem simples, que eu acho que muita gente deve conhecer, é o exemplo da sonho de valsa, Bombom Lacta, né? Que eles alteraram ali o seu processo produtivo, alteraram a sua embalagem do produto, né? Para reduzir tributo. Tá? Não questão de sabor, né? Porque isso aí é questão pessoal, mas uma questão de conhecer o produto, conhecer o processo produtivo, entender a classificação fiscal, conhecer a tabela de IPI, proporcionou uma redução interessante para a empresa. Então, se é um contador que a nota chegou para mim, deixa eu conferir aqui ICMS, PIS, COFINS, IPI, pronto, está aqui a guia. Mas não sei se a nota está certa, não sei se o produto está classificado correto, só conseguiria saber se ele estivesse lá dentro. Então, assim, a tecnologia ajuda? Sim. Mas esse trabalho humano de conhecer, analisar, ter uns insights diferentes ali na produção, acho que só em loco mesmo para entender. E aí, se a gente para pensar, para o empresário, o imposto é algo que gera um impacto no fluxo de caixa dele e ele não olha com tantos bons olhos ali. Ele vai contratar um contador especializado para gerar o mínimo de imposto ali de forma legal para ele, garantir essa segurança para ele também, para futuramente não ter uma dor de cabeça com o fisco, mas não é a área que ele fala assim, nossa, chegou uma guia, que bom, a apuração vai certinho. Deixa eu pagar rápido. Deixa eu pagar esse tempo. E para ele, o que é mais importante é o que você comentou. Cara, se tem uma guia, qual que é o meu regime de tributação? Será que eu optei pelo regime mais adequado? Beleza, se for lucro real. Cara, eu tive lucro então, porque chegou uma guia de imposto de renda, então provavelmente tem lucro. Então você demonstrou para o empresário a DRE dele, ver quanto que ele faturou, qual foi o custo, quanto sobrou para ele de resultado, se a operação dele está sendo viável ou não, o que ele pode melhorar. Então, assim, isso que eu acho que o contador hoje ele precisa de tomar posse disso aí mesmo, que ele acha que é fora do escopo de trabalho, mas quem tem o domínio e o conhecimento para levar essa informação para o empresário é ele, sabe? É a pessoa mais indicada. Não, e eu vejo uma coisa acontecendo na internet e depois eu até gostaria de ouvir sua opinião, porque você tá ali à frente da Objetiva, com cursos e tudo. Se nós estamos tendo realmente um caminhar para o fim da profissão contábil, porque sempre vira e mexe a gente vê, surge uma notícia, e olhando assim na rotina do dia a dia, eu vejo que as faculdades estão com a menor adesão de alunos. Se isso é um reflexo dessa notícia, aí todo mundo pensa, não vou querer investir meu tempo numa profissão que está acabando, ou se seria talvez por surgimento de outras profissões e as pessoas mais novas não querem entrar numa área tão burocrática. Antes de responder, se eu não me perder no meio do raciocínio, vou fazer uma pergunta, né? Devolver uma pergunta para você. Você escolheu ciências contábeis por quê? Então, porque eu não tinha passado em engenharia civil de primeira. Ok, e você? Porque eu pensei que era mais cálculos. Eu era bom em matemática, eu falei, não, vai ser... Eu pensei isso. Eu acho que é quase uma unanimidade que ciências contábeis não é a primeira opção de todo mundo, tá? Então, até chegar na sua resposta, vou colocar minha vivência. Não era a minha primeira opção. Né? Eu trabalhava lá com meus 15, 16 anos em um arquivo de um escritório de contabilidade. No arquivo, tipo assim, com aquele menino querendo juntar seu dinheiro para poder ajudar em casa e tudo. Então, era um arquivo que, sei lá, deve ter uns 10, 15 metros de comprimento, só de caixas de papelão, aquela caixa box que você tinha que montar. E aí eu estava lá para ajudar, colocar em ordem, organizar qual documento tinha que devolver, etc. Essa coisa de arquivo, né? Que hoje a gente não tem mais isso. Aí, nessa época, eu gostava muito de desenhar, de fazer pintura em tela, histórias em quadrinhos. Tinha um sonho de menino, né? De adolescente. Então, vou fazer, na época da escolha da faculdade, vou escolher design gráfico. Né? Então, vou colocar design gráfico, primeira opção. Se der certo, se não der certo, vou para ciências contábeis. Dito e feito, não deu certo o design gráfico, vim para ciências contábeis. Naquele momento ali, era uma segunda opção que, não tem você, vai você mesmo, né? Mas hoje, eu tomo isso como a melhor escolha que eu fiz. Né? Seja porque eu quis ou não, mas foi a melhor escolha que teve para mim nesse caminhar. Então, assim, as ciências contábeis, a gente às vezes entra aqui achando, eu vou fazer muita conta, porque, você é contador, você é bom de matemática de cabeça, né?
Mas não é bem isso. A ciência contábil ela é muito mais uma ciência analítica, né? De entender os cenários de negócios da empresa. Então, depois que eu entrei nas ciências contábeis, eu peguei amor pela profissão, né? Eu gosto do que eu faço. Eu gosto muito mais da parte fiscal, da parte tributária, do que da parte contábil em si. Mas eu não posso deixá-la de lado. Então, quando a gente vê essas notícias dizendo a profissão contábil vai acabar, salvo engano, em 2030, alguma coisa assim, que são essas notícias, né? É impossível isso acontecer para a profissão como um todo, tá? Onde é que as ciências contábeis, onde é que a profissão contábil vai ser substituída? O estudo, se eu não me engano, um dos mais conhecidos é o estudo que analisa o impacto da IA, da inteligência artificial, nas profissões, né? Qual é a profissão que está mais exposta a essa inteligência artificial? E a contabilidade ela tem muitas rotinas expostas que poderão ser substituídas por um robô. Então, por exemplo, onde é que a contabilidade pode ser substituída por um robô? Questão de importar XML para lançar no sistema para fazer, sei lá, parametrização, conferir ali o ICMS destacado na nota. Essas rotinas que são repetitivas, isso aí vai ser substituído, né? Um robô, você treina ele para ele fazer aquilo, ele consegue fazer. Dia tal tem que baixar as notas, dia tal tem que importar, dia tal tem que fazer isso. Essa rotina vai ser substituída. Então, sim, a contabilidade está muito exposta e provável de ser substituída nessa parte. Só que, em contrapartida, o que eu acho bom é que, enquanto mais a tecnologia estiver presente, mais eu vou ser um contador que vou estar atuando com parte gerencial. Se é aquele contador que a gente aprendeu na contabilidade, fazer análise de balanço, fazer ali planejamento tributário, fazer uma viabilidade do negócio. Então, assim, eu, enquanto contador, eu estudei com esse sonho, com esse objetivo, né, de ser realmente um cara que senta ali ao lado do empresário. Auxiliar na tomada de decisão. Exato. Então, assim, hoje, quanto mais a gente fica preso nessa repetição de tarefas, mais eu vou ser o contador que o cara vai deixar para pagar por último. Você é um contador que só me manda guia dia 20. O que eu estou agregando para ele? Qualquer outro contador entrega uma guia para ele dia 20, dia 10, dia 5, que seja o imposto. Exato. Então, assim, nesse sentido, a contabilidade ela é uma profissão que vai ter, sim, uma data marcada para acabar, mas nessas atividades que são chatas, que todo mundo faz, que não agrega nada ao valor do seu negócio. Eu concordo. Eu tenho uma opinião muito parecida com isso, e eu vejo que se a pessoa entrar na profissão pensando em só fazer essa rotina, ela tem que procurar outra coisa. Porque cada vez mais o contador ele vai ter que tomar posse daquilo que ele realmente deveria fazer, que eu vejo que outras profissões acabam usando a contabilidade muito mais do que o contador, no sentido assim de tomar posse, que é essa profissão que gera essa informação, que tem esse valor, que eu vejo administradores, economistas tomando muito mais esse lugar de fala do que o próprio contador. Então, eu penso muito parecido com você nesse aspecto. Mas a gente está falando sempre com a ótica de olhando para o profissional contábil, porque ele poderia ocupar esse espaço e não ocupa. E tem uma parte também que é o empresário que contratou esse profissional e não demanda dele. Na sua concepção, o que o empresário que talvez não conhece tudo que um contador poderia oferecer de conhecimento, de apoio de fato na tomada de decisão, o que você acha que ele deveria fazer? Primeiramente, assim, estimular ele a buscar mais conhecimento para trazer e buscar o contador dele mais um pouco. Eu acho que primeiro estabelecer uma relação de confiança, não confiança assim, a pessoa vai me enganar, mas uma confiança na capacidade que o contador tem para agregar algo para o negócio dele. Tem pessoas que falam assim que você não pode esconder coisas de 3 pessoas na vida, né? Que é do seu cônjuge, do contador e do advogado. Isso é verdade. Você não pode esconder. Então, assim, eu quero fazer tal coisa, seja ela certa ou errada, você tem que comunicar para quem pode ali estar te auxiliando naquilo. Então, o empresário ele precisa ver o contador como um cara que vai auxiliar ele. Então, um exemplo muito comum que acontece hoje. Vamos colocar em escritórios mais inferiores, que têm uma carteira de cliente menor, que talvez não tenha clientes de regime normal, só clientes do Simples, ou talvez atenda bem microempresários. Ele tem uma dificuldade muito grande de receber documentos do empresário. Às vezes o empresário não quer mostrar um extrato bancário, não quer falar que tem uma conta bancária X, você fica sabendo depois que você consulta ali no registrato do Banco Central ou consulta num portal do ECAC. O contador ele recebe, às vezes, só aquilo que ele pede, né? Ou às vezes o empresário não entrega aquilo que ele não quer mostrar.
porque sabe, sei lá, qual motivo que não quer demonstrar isso para o contador. Então, o empresário ele precisa primeiro ter essa confiança de saber que o contador está ali para ajudar ele e entender que o seu negócio não é só vender um produto e sobrar lucro no seu bolso. Tá? O seu negócio ele precisa impactar pessoas, ele precisa crescer. Tem muito empresário que fica, vamos falar assim, muito não cresce com medo de pagar imposto. Fica acomodado. E isso aí eu acho importante que o empresário entenda o negócio. Se o seu faturamento subiu, a outra relação proporcional que é o seu imposto tem que subir. Dificilmente a gente vai ter só faturamento subindo e imposto estagnado do jeito que está. Exato. Uma lógica normal é que os dois subam, talvez não na mesma proporção, mas que o imposto também suba. Mesma coisa do imposto de renda, vamos colocar o empregado, seu contra-cheque e tal. Nossa, eu estou pagando X de imposto de renda. Sinal de que o seu salário está aumentando, né? Então, assim, entender isso eu acho que é um pouquinho ruim, porque pagar imposto ninguém gosta, né? Mas entender que quanto mais renda, sendo renda tributável, né? Quanto mais renda tributável, mais imposto tem que pagar, é proporcional. Eu compartilho muito dessa linha de raciocínio sua e voltando um pouco atrás, na questão também de valorizar um pouco a profissão. Sim. Igual a nossa formação, ela dá base para a gente não só enxergar e analisar um negócio, uma empresa, mas se o cara que está estudando contabilidade ele pegar um pouco dos conceitos e trazer para a vida da família dele, ele consegue ajudar em casa, estruturar um orçamento familiar, consegue ver onde está alocando recursos. Então, assim, se a pessoa pegar um pouco do conhecimento que ela adquiriu, só que ele pensa assim, só vou usar esse conhecimento para apurar imposto. Não, cara, começa a trazer para sua vida. Então, assim, você vai no supermercado, tudo ali que na prateleira tem imposto. Aquilo lá vai impactar a sua vida. Aí você vê uma notícia no jornal, a carga tributária disso aqui vai ser aumentada. Igual só há pouco tempo a notícia que quem investiu em usina fotovoltaica agora ia ter que pagar ICMS. Então, assim, cara, o cara que fez esse investimento, talvez fez um cálculo de taxa de retorno, retornar aquele investimento ali, ele colocou uma quantidade de tempo. Se tiver que pagar o imposto, vai alongar um pouco o prazo ali para ele retornar aquele investimento. Então, tudo está meio que ligado. Então, para mim também é uma profissão que agrega demais, se a pessoa utilizar o conhecimento que ela adquiriu, só que as pessoas usam de forma muito superficial. Eu acho que ela não busca tanto conhecimento e não tipo assim, não bate no peito e fala, cara, eu sou contador mesmo, eu tenho um know-how aqui para apoiar tanto nesse aspecto de vida pessoal, profissional e no apoio do empresário, que o empresário é carente. A primeira coisa que eu vejo, naquilo que ele vende, que é o core do negócio dele, que é o pilar ali, que aquele negócio existe, na venda, provavelmente, se o empresário não tiver conhecimento, ele vai formar um preço de venda errado, porque ele não sabe a tributação, ele pode achar que está formando o preço de uma forma correta, que eu já vi muita gente que você vai conversando e fala, não, eu multiplico 10% aqui e somo. Cara, não está colocando aquela margem. Ou então, simples assim. Esse ainda fez alguma lógica, mas às vezes quando você vai conversar com as pessoas, e aí como você forma? Eu vejo quanto que o mercado está pagando. É uma forma, mas talvez não é a forma mais adequada. Não é a forma mais adequada. Eu fico, gente, mas você às vezes poderia estar ganhando muito mais dinheiro, melhorando a sociedade como um todo e não está aplicando aquilo que seu contador poderia te gerar de informação. Eu acho que o contador ele precisa entender uma coisa, ele tem que sair do seu operacional, ele tem que sair do seu automático. Uhum. Hoje a gente tem muitas tecnologias que nos oferecem N atividades, né? Mas a gente está muito em busca de que eu quero um sistema contábil que faça isso, aquilo, outro para mim. Mas a gente esquece da parte humana do contador, que é a especialização, que é entender o ambiente de negócio. Vou dar um exemplo aqui da formação do preço de vendas. O contador que entende de ICMS, PIS, COFINS, tudo quanto que é tributo, não tem ninguém melhor que o contador para entender sobre isso. Sim. Então, se o empresário trabalha com produto, vamos falar de produto primeiro, seja produção ou revenda, ele, igual você usou, formar o preço de venda. Quem aqui sabe como que o preço de venda é formado? O contador. Porque dentro do preço, hoje, nós temos tributo. Aí o contador entra ali junto ao empresário, se ele tiver um domínio do que ele faz, porque se ele ficar só aquele contador que executa débito e crédito no computador, saiu do computador, se cair a energia do escritório, não sabe o que fazer. Né? O contador tem que sair disso, tem que se trocar o sistema, tem que ter o conhecimento. Ele tem que ter o conhecimento do que o sistema está fazendo, ele tem que saber conferir o sistema. Sim. Aí vamos pegar a formação do preço de venda. Desculpa te interromper, nesse ponto aí, para você contribuir ainda mais com a gente, depois você terminar de discorrer de sua linha de raciocínio,
ainda tem uma parte ainda que, na formação do preço que você vai explicar para a gente, que tem o custo ainda, quem for indústria, né? Sim. Então, o contador, nessa composição, ele que vai saber, olha, empresário, daí na sua compra, tá vendo o ICMS de tanto, tá vendo esse piso que eu fiz aqui de tanto? Isso aqui para você, a depender do regime, mas só para exemplificar, esse tributo que você tá vendo aí, você tá pagando, mas você recupera. O seu custo de aquisição ele é menor. Então, se esse tributo você recupera, X valor você vai pagar lá na venda. Então, o seu preço é impactado com isso. Você não pode analisar apenas, o total da nota é isso, esse aqui é meu custo. E agora, com a parte da reforma tributária, isso vai ser ainda mais importante nesse período de transição para a gente conseguir ter o equilíbrio e manter a saúde das empresas. Né? A reforma tributária, ela promete uma revolução assim, extraordinária em tudo. Ela está mudando todo o nosso sistema tributário, mas no ambiente de negócio a gente vai ter algo nunca visto, assim, algo inimaginável no Brasil. Que o tributo ele vai ser, ignorando que a gente tem o IPI dessa forma hoje, mas toda a nossa tributação sobre o consumo vai ser além do preço. Então, colocando um exemplo bem didático, né? Lógico que não vai ser tão simples assim, mas suponha que você vai ver um produto na prateleira por R$100 e o IVA, que o tributo direto vai ser 20%, então você vai pagar 100 mais 20%, você vai pagar 120. Então, o empresário não vai estar preocupado com o IVA é 20, 10, 15, 28, que seja. Ele sabe que o meu preço é esse. Esse tributo aqui não vai mudar o meu preço é esse. Então, aonde o contador vai se tornar mais essencial é nessa formação do preço. Porque se o tributo agora é fora do meu preço, independente do meu valor de venda, então eu tenho que saber o que é um custo fixo, o que é uma despesa variável, qual que é o custo que eu tenho aqui com a minha estrutura de fato, né? Se o tributo está por fora, então eu esqueço o tributo agora. Exatamente. Não, e aí pega nesse ponto, porque na mercadoria o cara sabe que ele comprou por aquele preço, é o custo dele. Aí vamos supor que a gente está no cenário de reforma tributária. Me creditei ali do valor do IVA e posteriormente eu vou destacar ele ali e o cara já formou o preço de venda. Beleza. Quando for indústria, mesmo com a reforma tributária, eu vejo que ainda tem a complexidade da apuração do custo. Sim. Porque eu vejo que muitas empresas esquecem de que, cara, no processo de fabricação tem a parte de depreciação, todo custo que você tem ali para elaborar aquele produto, ele tem que agregar nele para você conseguir chegar no valor dele correto. Então você não pode ignorar muitos fatores ali no meio do processo de produção. E aí eu vejo novamente, igual você falou, deu exemplo no começo, se o contador não tiver ali junto com o empresário, andar na empresa dele, olhar e falar assim, cara, isso aqui poderia ser uma depreciação acelerada porque usa componentes químicos, essa máquina acaba mais rápido. Tem um turno maior de uso. Exatamente. Aí ele já estaria agregando um custo menor no processo dele de produção, sabe? Tudo é um custo na indústria. Então, se o contador não tiver ali dentro não andar uma vez no pátio Fabril, ele não vai conhecer, né? A depreciação de uma máquina, igual você colocou, a depreciação acelerada. A gente tem... O empresário precisa saber o que é uma depreciação, né? Ele tem que saber que seus ativos perdem valor e essa perda de valor é uma despesa para ele, né? A depender do regime tributário, ele diminui o seu imposto com isso. Então, às vezes, uma máquina, ao invés dele comprar aquela máquina, ele pode ou financiar e reaplicar os juros daquele valor que ele iria investir de uma vez na aquisição, ou às vezes ele pode alugar uma máquina. Então, só conhecendo o operacional dele para a gente orientá-lo melhor. Se não, simplesmente ele vai falar assim, o que é o seu custo na indústria? A matéria-prima da sua compra, a energia. Mas não é só isso que sustenta uma indústria, né? Tem toda edificações, reformas, a própria mão de obra. Então, o custo da indústria, ele, por ser o primeiro da etapa de cadeia, né, tem que ser mais bem feito, porque senão impacta todo mundo lá na frente, né? Exato. E assim, você também, agora assim, nas suas atividades profissionais, você é contador, tem seu escritório e também trabalha com educação para outros contadores. Você sentiu com a reforma tributária uma procura maior dos profissionais para se atualizarem? Você já tem vários anos aí de profissão, você vê uma mudança no perfil de contador que procura se profissionalizar para entregar um serviço melhor ou não? A gente tem dois tipos, né, de profissionais, e eu acho que isso é em qualquer profissão, né? A gente tem aqueles que estão há mais tempo na profissão e estão assim, já tá bom para mim,
eu quero já chegar na minha aposentadoria e descansar e passar para os meus filhos ou vender esse negócio. Então, aqueles que estão começando. Esses que estão começando, a busca por uma especialização é muito maior do que esses aqui. Então, assim, eu sinto muito forte uma quantidade maior de pessoas jovens querendo essa especialização do que os que estão mais tempo na profissão. Mas ainda assim, vamos pegar aqui a questão da reforma tributária que vai mudar e impactar todo mundo. Por ser um tema mais abrangente, óbvio que a procura é muito maior por uma especialização. E aí eu quero deixar bem claro assim, que às vezes a pessoa está falando assim, mas eu li que a reforma tributária, eu vou começar a pagar o tributo só em 2026, só em 2027, então vou deixar para estudar lá. Tá, mas e o seu empresário? O seu cliente? Ele não vai investir na empresa dele só daqui 2, 3 anos, no ano que vem, né? O empresário, ele quer saber, olha, se a reforma está mudando a tributação, eu quero saber como que essa mudança vai impactar meu negócio. Para onde que eu vou investir meu capital? Onde que eu vou colocar uma nova empresa? Onde que eu vou abrir uma filial? Onde que eu vou colocar o meu centro logístico, né? Então, se o contador não entender os reflexos da reforma, como é que ele vai orientar? Então, o contador precisa dessa atualização antes da coisa acontecer. Só fazendo um parênteses, se a gente for pegar a questão do Pix, né? O caos que deu aí de notícias, de o que está certo, o que está errado em cima do Pix. Quem é que seria o profissional para falar, olha, gente, o que está acontecendo é isso e aquilo? É o contador. E aí eu ouvi um comentário de uma pessoa falando assim, quem está gostando desse negócio do Pix aí são os contadores, que agora todo mundo vai procurar os contadores. Não é. O contador sempre orientou a regularização, sempre orientou a ter cuidado com movimentações financeiras, não misturar conta física com a jurídica, que é o grande problema disso tudo. Então, se o contador saísse um pouquinho ali daquele, é SPED, é Simples, é CF, sair do seu operacional e soubesse ali compartilhar um pouquinho, né, para o seu empresário, olha, essa fiscalização, ela não foi uma revogação, ela sempre existiu, o que houve foi uma mudança do entendimento da Receita. Isso que me assustou com alguns profissionais, assim, por exemplo, de estar tratando o assunto como se fosse uma extrema novidade, como se aquilo tivesse... Primeiro que isso já existe há um tempão. Segundo que foi de setembro, se eu não estiver enganada. Setembro de 24. De setembro de 24, que ia começar a valer agora. Eu falei, gente, não estou entendendo isso daqui. Será que o pessoal não leu o Diário Oficial? O que acontece? Foi um furar da minha bolha, porque como eu acabo convivendo com outros contadores que estão sempre buscando se atualizar, tem uma visão mais moderna da coisa, de ser mais analítica e estar focado no cliente, fora dessa rotina, me assustou um pouco quando eu vi a grande massa de contadores e de profissionais perdidos. Isso me assustou um pouco. E agora vamos fazer uma sessão de terrorismo dos empresários. Já existe aí financeira aí, já há um bom tempo, e fora os outros SPEDs. Hoje a Receita Federal já tem todas essas informações que o pessoal está com medo de passar para a Receita. Ela talvez não tenha a capacidade de processar essa de informação e fiscalizar no volume que talvez precisaria. Mas quem está fazendo algo errado está lá no banco de dados da Receita Federal, Sim. toda hora sendo informado, e uma hora pode uma malha cruzar lá e falar, cara, esses caras aqui vai ser questionado. Então, assim, Marcos, dá uma pincelada para a gente o quanto que a Receita Federal é informatizada e o quanto os contadores também tinham que passar essa orientação para os empresários, só que eles estão meio alheios a isso aí, achando que era igual antigamente, que tinha que levar o imposto de renda no disquete, na Receita, tem que colocar na pilha lá e pronto. Se a gente for analisar assim, de maneira bem simples para esclarecer para os empresários ou para aquelas pessoas que revogou, acabou agora, eu posso voltar a sonegar, posso voltar a não preciso mais abrir minha empresa. Não vou mais me preocupar com isso, né? Deixar bem claro o seguinte, a E-Financeira é uma obrigação acessória da Receita, a Decred é uma outra obrigação da Receita, nós temos a DIMP, que é dos estados, nós temos muitas obrigações acessórias que o governo já recebe de terceiros, além das obrigações que nós entregamos. Então, a Receita tem um banco de dados gigantesco. Sim, o nosso fisco ele investe muito em tecnologia. O que foi que a Receita fez? Olha, nós já temos esse monte de informações aqui, de pessoas que movimentam acima de 2.000, 6.000, né, no total movimentado global, que seja. Só que eu quero pegar mais algumas informações, eu quero colocar
essas novas modalidades que existem, instituições de pagamento, carteira digital, cartões de lojista, eu quero colocar cartão de débito no meio disso. Então, ela quer incluir mais coisas que ela não tinha. Não necessariamente que ela não poderia ter acesso, mas ela só não tinha oficialmente nessas duas obrigações. Então, ela atualizou, aí deu todo esse caos, né? Como é que fala? Sigilo bancário, está invadindo meus dados, Receita quer saber demais, mas ela já sabia, né? Ela está só atualizando uma norma. E como surgiram, infelizmente, as fake news, ela teve que retornar. A fake news no sentido de fiscalização, de tributar, né? Mas não totalmente como foi noticiado. Então, o empresário ele precisa entender que a Receita já tem uma base de dados muito grande e que eu fiz isso até hoje e nunca deu problema. Meu amigo sempre fez e não deu problema. Ok, existe um prazo prescricional de 5 anos. Se nesses 5 anos não aconteceu, não é uma garantia que daqui nos próximos 5 não vai acontecer. Então, a tecnologia vai avançando e a gente acha que a gente tem o melhor sistema contábil, tem o melhor sistema de auditoria. A Receita também tem os melhores sistemas de comparação de malha, de fiscalização. Então, vou dar um exemplo aqui. Se a gente transmitir uma declaração de imposto de renda que seja hoje, com alguma informação divergente do banco dela, no dia seguinte já está na malha. Exatamente. Nunca usou o informe de rendimento CADIRF lá. Exato. Então, assim, centavo da diferença. Não, e outra coisa, alguns estados são obrigatórios o registro 1.600 do expediente fiscal, que vai a venda que você fez e o meio de pagamento que foi usado. Aí o cara fala, não, eu não quero que informe a transação no Pix, mas as empresas já estavam informando. Já declara. Então, assim, 1601 ele é de 2022, já tem um tempinho que esse registro existe. Exatamente. Então, assim, o pessoal está... De fato, falta conhecimento. Eu acho que aí é um papel nosso como contadores clarificar ali para os empresários e ajudar eles a entenderem isso aí. Quem faz algo errado, como você bem colocou, tem 5 anos aí para a Receita e a Secretaria da Fazenda fazer uma análise mais aprofundada e te notificar mesmo e pedir mais esclarecimentos. Não, e uma questão que eu vejo se você faz algo errado, tente encontrar uma forma de organizar e fazer isso certo. Porque, às vezes, eu vejo umas pessoas tentando fazer algo errado que dá tanto trabalho para poder ficar... para poder tentar salvar um pouco de dinheiro que não faz o sentido. Às vezes, ela gasta muito mais dinheiro, tempo e mentalidade que ela poderia estar focada em crescer o negócio e rentabilizar muito mais, tentando achar um jeitinho do que se ela fizesse certo. Eu fico assim... E o risco? Se informe, né? Busque um contador, tente entender, porque às vezes o que você está achando que você está economizando, você só está perdendo seu tempo. No final das contas, você não vai economizar nada e você poderia estar ali focando e gastando a sua energia em algo muito mais produtivo para o negócio e para a sociedade. Tem uma fala do professor Pablo Arruda que fala sobre... Ele é um fera assim, na questão de direito empresarial, direito sucessório. Ele fala o seguinte: a gente tem que buscar a melhor tributação e não a menor. Às vezes, a menor te dá um risco muito grande. Porque assim, vamos usar um exemplo. Eu vou colocar todas as empresas no lucro real porque é o melhor regime, é mais justo e você vai pagar menos. Mas, às vezes, aquele menos que você está pagando não é o melhor. Porque você está com um documento ali inidôneo, você está com despesas que não são aceitas, você está inventando despesas, você tem ali um contrato de mútuo inventado. Você está criando situações que, no final, aquela menor tributação vai te gerar um prejuízo muito grande. Então, entender, né, que esse negócio de eu quero sempre dar um jeitinho, uma hora dá ruim. Exato. E o ruim pode comprometer a operação da empresa. Sim. Não, e pode comprometer a família, pode comprometer um monte de coisas, né? Porque às vezes eu vejo assim que há um comprometimento da família como um todo, né? Porque daí prejudica o negócio, prejudica a empresa. E dependendo do que o cara fazer, sai da esfera tributária e vai para criminal. De fato, Sim. ele pode ser responder criminalmente por aquilo que ele fizer de forma dolosa, vamos colocar assim. Então, assim, o cara pode ser preso. Fiz uma sonegação ali bem estruturada. Cara, você vê direto acontecendo aí operações policiais e gente sendo presa, sabe? E Marcos, você dá aula de cursos de curta duração? Você também tem pós-graduação? Nessa parte, assim, de ensino? De ensino, assim, como você... tem de iniciativa? O que você tem de iniciativa? A primeira coisa que eu gosto de ensinar.
né? Às vezes, assim, eu gosto de tentar compartilhar um pouquinho do que eu sei. Eu não gosto de ficar segurando muita coisa para mim. Então, eu gosto, eu faço com alegria, né? Assim, é algo que eu não trabalho pelo dinheiro, né? Lógico que todo mundo não pode ser hipócrita, mas eu trabalho não apenas por isso, mas é algo que eu gosto de fazer. Eu dando aula, eu me sinto cada vez mais realizado com aquilo. Então, assim, eu trabalho hoje com algumas instituições de faculdades, né? Com graduação e com a pós-graduação também. E com os cursos de curta duração, né? Os cursos de 8 horas, 16 horas, 4 horas, cursos específicos de alguns temas da área contábil, da área tributária, além do conteúdo que eu compartilho, alguns vídeos, algumas lives que eu sempre faço ali pelas redes sociais, e também de um grupo de estudos que tenho no WhatsApp, né? Que o pessoal participa bastante ali, tirando algumas dúvidas, de debates, né? A gente separa ali alguns temas durante uma quinzena, durante um mês, para fazer aprendizado sobre aquele tema, né? Então, assim, nem tudo representa dinheiro. Então, as lives, a gente faz isso gratuitamente, os vídeos a gente faz ali tranquilamente. Então, se a pessoa quiser aprender, né, de maneira gratuita e não, eu quero participar daquele curso, mas eu não dou conta, você tem outros meios para aprender. Então, assim, eu tento sempre mesclar essas duas formas de ensino, né, para tentar atender o máximo. Democratizou. Quem tem condições de pegar um curso mais denso, com mais informação, ele pode fazer esse investimento. Agora, quem não tem, consegue ali te acompanhar, seguir no Instagram, que eu vejo realmente você posta muita coisa ali. E tem coisa que, se o cara só de acompanhar você no Instagram, já salva... Desperta alguma coisa. Né? Já salva de algumas multas, que ele pode estar ficando desatualizado no escritório, e acaba que ele já pode se atualizar ali, sabe? Sim, até o seu conteúdo gratuito, ele é muito completo, porque eu já vejo, eu te acompanho no Instagram, fico olhando, gente, tem curso que não tem essas informações. Então, assim, com certeza você está fazendo um bom trabalho com esse conteúdo. Que bom, obrigado. Marcos, como você bem colocou, você é um cara que gosta da profissão contábil. Eu também, cara, eu falo que foi a profissão mais acertada, o curso mais certo que eu fiz na vida foi contabilidade. Porque que ela não... Tem um pouquinho de direito que você tem que aprender a interpretar a lei. Faz é conta. Exatamente. Interpretação de lei, análise o tempo todo e esse senso crítico e essa visão de negócio que esse curso fornece para a gente. Para os jovens que estão hoje aqui assistindo e falando, cara, não sei o que vou fazer, mas eu queria entender mais dessa profissão contábil. Conte um pouco assim, o que um contador consegue levar. Você já trouxe algumas informações, mas assim, tem várias áreas, auditoria, o cara pode estudar ingressar para a área pública. Então, assim, tem um leque de profissões que o cara pode exercer dentro de uma empresa e também na iniciativa pública que não é falado, assim, pelo menos quando eu estudava eu não via tão explicado o que o contador poderia buscar se especializar e ocupar no mercado de trabalho. Eu não sei vocês, mas pelo menos na minha graduação o que mais tinha nos primeiros períodos, né, quando os professores perguntaram o que você queria fazer com a profissão, todo mundo respondia auditor. O auditor da Receita, o auditor do Estado. Era uma resposta uníssona, né? Mas, assim, esquecendo a parte da carreira de auditor público, né? A gente tem o próprio auditor interno das empresas, o auditor independente. Você pode ter a parte da contabilidade, e não necessariamente dentro de um escritório. A contabilidade gerencial, uma análise, né? Você trabalhar junto com pessoas da área financeira, junto com economistas, né, para analisar demonstrações financeiras de empresas listadas em bolsa. Você pode trabalhar com avaliação do valor da empresa, né, o valuation, saber o valor de mercado para uma possível venda, entender um pouquinho da parte societária para fazer cisão, fusão, incorporação de empresas. Que mais, gente? Tem tanta coisa. Assim, a contabilidade, perícia. Eu acho que a contabilidade é a área mais ampla, com mais possibilidades de você atuar. A questão principal vai fazer contabilidade, ciências contábeis, né? Curso de ciências contábeis, quem gosta de estudar. Porque assim, a gente estuda, forma e nunca para de estudar. Exato. Então, o contador, com a reforma tributária, eu acho que ele vai perceber essa necessidade. Se ele não gostar de ler, se ele não gostar de estudar, ele vai perder muita coisa. E vai sofrer também nessa transição. Vai. E vai penalizar muitos negócios, porque assim, você pode conhecer de todas as profissões, de todas as empresas, e toda empresa precisa de um contador. Sim. E, Marcos, você escreveu um livro. Como que foi essa experiência? Eu sempre gostei, assim, de
para mim isso aqui também é uma reprodução do ensino, né? Então eu sempre gostei de tentar partilhar isso de alguma forma. Isso foi um sonho pessoal que despertou durante o ano passado, né? E aí nas férias estava no momento eu já vinha acompanhando a reforma desde que a PEC, a PEC 45 e a 110 se fundiram ali e tornou uma discussão mais robusta. Falei assim, agora vai. Então vamos acompanhar isso aqui mais de perto. Porque sempre teve discussão de reforma, né? Mas essas duas, quando elas realmente falaram assim, vamos fazer esse negócio virar, então vamos olhar com um pouquinho mais perto. Então eu sempre vinha fazendo comentários, fazendo algumas anotações, um e-bookzinho, peguei a PEC, fiz alguns artigos comentando em cima de cada um, depois veio a emenda constitucional 132, fui lá e fiz mais um material comentando artigo por artigo, então eu já vinha meio que engateando isso, né? Mas sempre com material sem uma formalidade, né, de um livro. E aí quando realmente falou, ó, 132 saiu, acho que isso aqui pode virar algo melhor, né? Aí eu tirei o meu período de férias em julho para poder escrever. Então, assim, foram alguns dias e algumas noites escrevendo. Convidei alguns grandes amigos da profissão, a doutora Ana Carolina Seba, que é uma fera do ITCD também, uma referência em Goiás. Eu adoro a forma dela de explicar. A doutora Eléa Alvim, que também é excelente profissional na área do direito tributário, já foi presidente da Comissão Tributária do AB em Goiás. Frederico Medeiros também trabalha com contencioso, está lá no CAT, no Conselho Tributário de Goiânia. E o Leonardo Amaral, você deve conhecer, né, da área rural, então também são pessoas referências no assunto. Então cada um escreveu sobre aquilo que ele domina. E aí juntamos, concordamos em escrever o livro e está aqui essa obra que é a primeira versão, né, que foi com base na emenda constitucional e com os PLPs que estavam vigentes na época em julho, né? Então, de julho para cá, esses PLPs, um deles já virou lei, o outro está aí na fase final de tramitação. Então, logo, logo a gente deve sair uma outra versão também. Mas foi um processo assim, muito gratificante. Tanto a parte de poder escrever, de saber que eu sou capaz, digamos, de fazer isso e ver a obra pronta, né? Espero, com a qualidade que eu imagino que ficou. Não, eu tenho um conceito comigo que eu faço uma comparação das pessoas hoje e as pessoas de alguns anos atrás, porque assim, ó, o acesso à informação era mais difícil, vamos colocar assim. Não tinha internet, você estudar, você tinha que limitado, ir numa biblioteca, estudar. Então, assim, você não tinha gente que não tinha condições de comprar os livros, tinha um valor agregado, vamos colocar assim, um pouco alto para a realidade da época. Então, assim, as pessoas se dedicavam para estudar. Então, havia um esforço. E hoje tem acesso à informação mais fácil. Só que eu volto um pouco mais na história, aqueles grandes pensadores, eles pegavam artigos, livros e absorviam o conhecimento. E hoje eu não vejo tantas assim, as pessoas pegar um livro assim, cara, o conhecimento que você gastou horas e horas estudando, tá aqui, sintetizado. Então, para mim absorver ele, é mais fácil, vou colocar assim. Então, assim, se a pessoa tiver um pouco mais de vontade e quiser se diferenciar um pouco na sociedade, pega uns 3 livros e lê na sua profissão num ano. Cara, você vai estar à frente de muitas pessoas, porque você pegou um assunto talvez complexo, igual reforma tributária. Se você for pegar a lei lá, você vai sofrer e talvez você não vai conseguir absorver com tanta profundidade se você pegar um livro, já que já veio mais tratada a informação e mais organizada, vamos colocar assim. O legislador não pensa nisso também, que ele vai colocando uma estrutura de discussão, exatamente, né? Mas não de estudo. E aí, a dica pro pessoal que é da área, cara, comprar o livro do Marx aqui e dá assim, lê uma vez, espera a próxima versão e lê a segunda. Porque aí, tipo assim, uma coisa que eu escuto muito dos colegas. Cara, livro de direito tributário, livro de parte contábil, livro da parte fiscal é difícil de entender. Mas o problema não é difícil, o problema é que a gente lê muito pouco. Se você começa a ler com uma certa habitualidade, você vai vendo que se torna fácil o entendimento ali e é melhor que pegar a lei crua ali e existe um padrão também, né? Existe um padrão na construção do raciocínio tributário, que eu acho que às vezes é isso que torna difícil para as pessoas que não têm esse costume de ler. Então, quanto mais ler, mais fácil vai ficar de encaixar esse raciocínio tributário, porque eu vejo contadores que têm dificuldade de entender a lógica básica do ICMS, porque
a base não muda tanto. Então eu fico, gente... Mas eu acho que a base de toda lei é até alguns pilares. O sujeito passivo da obrigação tributária, a base de cálculo, a alíquota, quando ocorre o fato gerador. Então, assim, tem algumas estruturas que qualquer lei tributária, independente do tributo, vai ter. Que é a estrutura básica. Mas, cara, eu preciso ir lá na lei e pegar? Não, eu vou pegar o livro ali e vou olhar. Ah, beleza, e quais são as particularidades e como que ela veio comentada? Para mim fica mais fácil. Para quem não gosta de pegar a lei crua ali e ler. E, querendo ou não, para começar a você pegar a lei bruta e ler, é difícil pra caramba. Sim. Então, assim, aproveitar o tempo que o cara pegou as férias dele para tentar compartilhar o conhecimento dele e escrever o livro. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer é, de fato, ler e absorver esse conhecimento, sabe? Eu acho que é bacana essa iniciativa, eu acho que a gente tinha que ter mais iniciativa, porque em alguns assuntos da nossa área é meio complicado encontrar livros, sabe? Tipo assim, achar alguém que explorou um pouco mais sobre aquele assunto. A gente vê muito, de uma forma muito superficial, mas da forma bem aprofundada, alguns lugares você não encontra essa informação tão fácil. Aí eu vou mais na questão. Consultoria, treinamentos ali, eu acho que você consegue absorver também. Então, tem conhecimento aqui para todos os públicos. Tem escrito num livro, tem cursos, tem consultoria. Então, assim, o cara só não se profissionaliza e fica bom na área que ele atua se não quiser. Eu penso dessa forma. Existem muitas formas da gente aprender. Tem pessoas que aprendem lendo sozinho, tá tranquilo. Tem pessoas que aprendem ouvindo, tem outros que aprendem falando, ou vendo um vídeo, discutindo, né? Então, existem várias formas de aprendizado. Na nossa época de graduação, nós estudamos livros de professores, assim, super renomados. Mas, às vezes, como são pessoas que, não estou querendo referir a ninguém em específico, mas às vezes são pessoas que ficaram muito tempo na área acadêmica e não tiveram vivência prática. Então, o que me provocou na escritura desse livro é que existem muitos livros da Reforma, já tinha alguns, né? Algumas obras muito boas, inclusive. Mas, às vezes, a leitura não era o nosso público, digamos assim. Eu converso com contadores, às vezes é um contador que ele não tem tempo, o cara está ali numa correria toda e não tem tempo de ler uma lei que tem 544 artigos, 23 anexos, se você for imprimir a 300 páginas, então ele não tem tempo disso. Então, o livro que eu escrevi junto com esses outros, a coisa que a gente deixou bem claro é uma leitura clara, uma leitura simples. A gente pegou ali a regra matriz de incidência que você colocou. Faz uma primeira leitura por conta própria, de ponta a ponta. Depois, numa segunda leitura, você identifica, olha, já sei quem é o contribuinte, já sei quem é qual é a base de cálculo, já sei qual é o fato gerador, quando é que aquilo acontece. Já consigo fazer alguns mapas mentais de acordo com a minha empresa. Então, assim, quanto mais vezes a gente lê, mais natural isso se torna. Então, por que às vezes, para mim que tenho a consultoria, tenho o escritório, tenho ali uma certa vivência com a academia, com a vida acadêmica, por que às vezes isso se torna fácil? É a vivência. Exatamente. O pessoal fala assim, Marcos, você sabe muita lei de cabeça. Não é que eu sou bom de memória, né? Minha memória não é boa, mas é porque todo dia falando daquilo, todo dia lendo aquilo, todo dia lendo o diário oficial, então assim... Se torna normal. Normal, é habitual, né? Então assim, não tem nada extraordinário. A gente, quanto mais vezes a gente faz, melhor a gente vai ficando naquilo. Exatamente. E essa é até uma pergunta que eu tinha... falando, nossa, eu preciso perguntar isso para o Marcos, que é essa estrutura de organização, porque uma das coisas que eu vejo o pessoal falando é, eu não tenho tempo, mas assim, eu vejo que você tem várias frentes, várias atuações, e você consegue se organizar e fazer tudo isso. Então, assim, existe alguma dica, algo que alguma rotina que você estabeleceu que facilite esse processo, ou é algo natural seu e você consegue fazer de fato várias coisas ao mesmo tempo? Eu tentei lembrar aqui mais ou menos como foi o meu início para criar essa rotina de estudos, né? Não consigo falar exatamente como foi o meu início, consigo falar como que é o meu hoje, né? Então, assim, eu tentar ao máximo não me prender muito tempo em redes sociais ou vídeos ou coisas, porque assim... Depois a gente pode até fazer um teste, qualquer um for pegar às vezes uma rede social qualquer e começar a rolar a telinha ali para cima, a gente percebe que já passou 10, 20, 30 minutos e às vezes aqui não está me agregando. Então assim, não é que eu não mexo, eu mexo bastante, tanto é que tem muita coisa na internet, mas eu tento ao máximo policiar, olha, eu tenho que ter um certo limite
daquilo que é para desocupar a minha mente. Eu tenho que ter um objetivo. Meu objetivo à época era escrever o livro. Então, assim, se eu ficava 1 hora, 2 horas no celular vendo algumas outras coisas, então eu vou ter que reduzir esse tempo para que aquele tempo que eu estou reduzindo eu use para outra coisa. Então, eu criei meio que um hábito. Todo dia de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é fazer a leitura do Diário Oficial. Posso estar com sono, cansado. Primeira coisa, deixa eu ler o diário. Por quê? O Diário Oficial, seja da União, dos Estados e Municípios, é onde sai a lei publicada oficialmente. Então, se eu já ler na fonte, eu já consigo fazer uma leitura, e aí, quando uma outra pessoa muito mais capacitada que eu for realizar algum vídeo, alguma entrevista, fazer algum material sobre aquilo, eu já tive minha primeira leitura. Então, eu já vou filtrar melhor. Porque eu aprendo lendo, ouvindo e depois discutindo. Se eu não ler, meu aprendizado já ficou prejudicado. Porque eu vou acreditar no que ele falou e vou tomar como verdade. Eu não tive o meu senso crítico. Então, acho que o meu processo de aprendizado foi isso. Criar uma cultura. Olha, eu preciso ler. E o horário que eu consigo fazer leitura, ou é no primeiro horário do dia, ou mais próximo ao horário de dormir. Então, tem que ter um tipo de leitura. Às vezes, todo dia vai ser difícil, mas tem que começar a leitura. Quanto mais a gente começar, eu acho que vira rotina pra gente. Sim. E aí você observa que existe um investimento de tempo. Porque assim, cara, eu posso definir como que eu vou investir meu tempo. Como você colocou, eu posso investir meu tempo na rede social. Vai agregar? Muita coisa não. Eu posso investir meu tempo com outra coisa, qualquer, que talvez não agregue tanto. Eu posso investir meu tempo com coisa que vai me dar um retorno, mas aí a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que se perguntar é o seguinte: o que ela quer para a vida dela? Sim. Ele quer ser um profissional na média, então ele não precisa de dedicar tanto, porque vai ali no meio, alguém vai dar a informação para ele de mão beijada ali, ele vai acreditar que aquilo é verdade e vai executar. Se tiver errado, ele vai executar a vida toda errada também. Mas se eu investir meu tempo e falar assim, eu quero ser uma pessoa que as pessoas me enxerguem como um profissional bom. Aí eu tenho que seguir o caminho que o Marcos falou. Cara, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que tentar replicar, porque você aprende também. Nessa discussão, quando você vai replicar, alguém te faz uma pergunta, você fala, cara, nunca pensei nessa ótica. Aí você vai construindo mais conhecimento. Então, é uma coisa que vai se transformando. Então, pessoal que está assistindo a gente também, cara, não custa nada você ler 30 minutos por dia. Começa com... talvez não comece por 30, comece por 10 minutos por dia, mas começa a criar o hábito. Depois você vai aumentando o tempo e, consequentemente, você vai conseguindo buscar mais conhecimento, mais tempo de estudo. Facilita a sua interpretação, porque se você pegar um livro de direito tributário ali, pode ser até dos mais simples, mas a linguagem que um livro de direito tributário escrito para advogados, ele é uma leitura mais difícil. Você tem dificuldade de entender. Tanto é que o meu primeiro desafio, antes, quando eu estava estudando na faculdade, foi isso. Eu peguei um livro de direito tributário, acho que é Luciano Amaro, o autor. Cara, eu não entendi nada. Olhei assim e falei, velho do céu, não tem lógica. Eu lia e falava, cara, o que esse cara tá querendo falar aqui que não dá para entender? Aí eu me coloquei um desafio. Eu falei, eu vou ler esse livro todo e eu vou ter que absorver. Aí o primeiro capítulo eu li umas 10 vezes para conseguir entender. Aí depois foi se tornando um pouco mais fácil. Eu falei, agora eu consegui entender a linguagem dele. Então agora eu comecei. Ali, né? Exatamente. Então é uma construção. Não adianta a pessoa falar, do dia para a noite eu quero ser o cara. Mas ele tem que ter um investimento de tempo. Todo dia ele gasta um pouco do tempo dele ali com isso, sabe? Com essa dedicação. E o Marcos hoje, para mim, é uma referência de profissional que, além dele ser um cara que é bastante estudioso, ele demonstra isso e ele tenta, além de facilitar, eu acho que ele inspira algumas pessoas também a querer seguir a profissão. E o que eu vejo é falta de contadores também tentando explicar um pouco mais sobre a vida do contador. Então, assim, Marcos, aí já vem outra pergunta. A vida do contador é fácil? Porque você dedicou suas férias para escrever um livro. Então, você é um cara já bem disciplinado. Mas, no dia a dia, ela é fácil? Você fala, cara, eu vou acordar 9 horas da manhã, já que eu sou empresário, vou tomar um café ali na padaria, lá para as 10 eu chego no escritório. Quem dera. Assim, a vida do contador, a rotina do contador, ela é uma rotina muito pesada. Porque a gente tem... E aí é estudo, eu não estou falando aqui vozes da minha cabeça. Tem um estudo que fala que no Brasil a gente gasta só para cumprir obrigações 1.500 horas por ano. 1.500 horas por ano. Isso dá em dias úteis, né, horas trabalhadas, dá 6 meses do ano. Enquanto que o outro país, vamos comparar com a Suíça, que é o menor tempo, são 60 horas.
O Brasil gasta 6 meses. Então, o contador ele fica metade do seu ano só cumprindo obrigações. E se ele esquecer uma, tem multa. Então, a rotina do contador ela é muito assim, sempre na ponta do limite do tempo, porque tem que fazer um SPED dia 10, tem que fazer o dia 20, depois tem que entregar aquilo, anual tem que fazer uma outra. Aí, ok, se fosse só uma rotina de prazos normais, ótimo. Mas aí do nada vem uma Receita Federal e edita uma instrução normativa e fala, olha, eu quero que você declara tal informação, editei hoje, dia 20... Que dia que é hoje? Hoje é 28. 28 de janeiro. Editei uma instrução normativa hoje, 28 de janeiro, que eu quero que você entregue tal informação. A partir de agora? Não, retroativo, o ano passado todinho. Então, assim, a vida do contador tem surpresas diariamente. E essas informações retroativas são muito ruins para a gente. E vira e mexe tem. É só receita? Não. Tem pesquisa de Sebrae, pesquisa de IBGE que você tem que cumprir. Às vezes tem uma demanda do cliente que você tem que ir lá resolver. Tem questão de gerente de banco que quer ter um balanceiro específico. Então, assim, são muitas e muitas ocupações que o contador tem. Então, por isso que é aquela intenção de não ficar preso num operacional e saber o que você está fazendo. Porque se chega uma coisa dessa de uma hora para outra, você fica perdido. O que eu vou fazer? E aí o cara tem que pensar até na equipe dele, qualificar. Sim. Preocupar com essa qualificação, acaba que economiza tempo dele. Primeiro, garante a segurança que a equipe dele também está com conhecimento nivelado. Segundo ponto, é que você tem pessoas para discutir, que não, você acaba que você vai discutir mais com a sua equipe ali. Sim. Então, as pessoas têm que estar estudando também para elas conseguirem acompanhar o raciocínio, senão elas vão falar, o que esse cara está me falando aqui? E o terceiro ponto é ganhar esse tempo, porque a equipe mais independente ali, vocês sabem que eles estão fazendo as coisas certas, então você vai ter mais tempo para você ser mais consultivo para o cliente mesmo, estar ali no dia a dia, apoiar na tomada de decisão, e você sai um pouco dessa obrigatoriedade do governo, que é esses 6 meses que você colocou aqui para o cliente, cara, ele não quer saber se enviou o SPED, não. Se chegar a multa, ele vai querer saber o que é essa multa aqui. Mas esses 6 meses dispendidos aqui, para ele contratou você para resolver. Fora isso, ele quer esse apoio, mas às vezes a gente está tão focado em atender obrigação, e que deixa o empresário de lado. E aí, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu acho assim, que é meio... Se você quiser responder, você fica à vontade, mas você indicaria para os seus filhos serem contadores? Rapaz, eu acho que não é um sonho meu, né? O que o filho quiser ser, e ele vai ser. Mas eu vejo uma responsabilidade muito grande. Se por um acaso ele quiser se espelhar em mim, ou se por um acaso eu quiser passar o meu legado para ele seguir, ele tem que ser um cara assim, que realmente siga os passos que eu segui, que siga uma vida dedicada a se especializar, a estudar. Porque, assim, é fácil? Não. Não é. Ele pode ser feliz com o que for, ganhar dinheiro com qualquer profissão que ele queira. Mas a contabilidade em si, se for um curso, primeira opção ou segunda opção, que seja uma opção que ele realmente tem que entender como é que funciona, que ele queira fazer algo diferente. Porque hoje a gente tem muitos profissionais que estão tranquilos, acomodados, estão na média. Então, qualquer coisa a mais que você faz, você já dá uma diferenciada, já dá uma destacada. Então, acho que... E a média é muito baixa. Né? A média está baixa. Eu não queria falar isso. Então, assim, qualquer coisa que você consegue destacar... se um contador lê o livro, já está um ano na frente do outro. E aí a questão... Eu vejo que não é só na nossa profissão, mas em todas. Você vê que o pessoal está pegando uma base muito fraca. Primeiro no ensino básico ali, mas quando vai para a faculdade também, eles estão... não sei se vocês estão estudando pouco, mas você vê em algumas profissões que você vê o déficit de mão de obra, o pessoal tentando buscar gente qualificada, tem gente que está investindo em qualificar pessoas internamente, mas não está conseguindo suprir a demanda, sabe? Então, assim, concordo demais. Minha filha, se ela quiser ser contadora, eu vou apoiar. Vou abraçá-la. Vou abraçar. Porque eu acho que é uma profissão que, cara, te deixa um profissional com muitas referências. Então, assim, mesmo que não exista, se ela quiser fazer um curso de contabilidade, eu acho que dá uma base boa para várias visões de negócio. Mesmo exemplo que você deu, você tendo essa visão contábil, você sabe muito bem gerir as finanças de casa, por exemplo. Analisar um investimento. O que eu uso para analisar um investimento na bolsa?
o balanço, os indicadores que está ali Quem disponível. sabe, Então, assim, se eu quero fazer uma análise fundamentalista, cara, eu vou usar o balanço, a DRE, as demonstrações financeiras da empresa, que está listado na Bolsa de Valores. Então, assim, se eu tenho o curso ali... A visão, né, contábil. Exatamente. Eu consigo analisar de forma mais fácil. Diferente de... Tem outras profissões também que vai apoiar, um economista também vai conseguir fazer uma análise boa de uma ação ali, mas assim, o contador é o pilar dele aí, pegar e levantar um demonstrativo, evidenciar um demonstrativo financeiro. Então, para ele analisar aquilo ali se torna bem mais fácil, sabe? O contador, ele tem um pouquinho de tudo, ele tem um pouquinho da economia, um pouquinho da administração. Um pouquinho de direito. Um pouquinho do direito, que hoje é quase que mais do que a gente 90%. faz. Então, assim, o contador, ele tem... Um diferencial por conta disso. A gente acaba vivenciando muita coisa. Não, e a gente tá aqui falando das coisas ruins, mas tem coisas boas, né? Sim. Conta pra gente as coisas boas da profissão, Marcos. Vou pensar. Daqui. Não, mas tem muitas coisas boas, sim. A primeira é essa... vamos falar assim, essa referência que você acaba tendo no meio do ambiente de negócio. Então, qualquer alteração de legislação, qualquer alteração de preço de produtos, o dólar subiu, abaixou, quem é uma pessoa que você sabe que entende aquilo? É um contador. Então, assim, você acaba se tornando uma referência, seja para o seu próprio empresário ou para o ambiente de negócio de modo geral. Você tem várias possibilidades de atuação, que a gente acabou comentando, mas eu acho que é mais a questão de ter uma possibilidade de ter um tipo de renda, talvez uma renda fixa, que dependendo do cliente que você tenha, não vai te dar tanto trabalho assim. Às vezes você tem muitos clientes, muitas profissões que você tem um ganho muito bom, mas é um ganho ocasional, né? Como é que fala, gente? Esporádico. Um ganho que aparece ali, não é todo mês, não é fixo. A contabilidade é um cliente fixo, todo mês você tem aquilo. Tem, né? A recorrência do... É a recorrência. E aí, dependendo da sua especialização, você consegue ter aquela recorrência ali e não ficar preso naquilo. Ficar, por exemplo, eu tenho um escritório, ok. O escritório ele me toma tempo como qualquer outro contador. Mas eu consigo ter outra opção de atuação, que é a assessoria, a consultoria, poder estar trabalhando um pouco mais com o intelecto, né? Então, a contabilidade, ela te dá várias opções de você trabalhar, vai depender da sua capacidade de se destacar da média, né? Sim. Não, e eu consigo achar também essa flexibilidade, porque você pode conhecer vários negócios, ser especialista em um nicho só, mas o esqueleto básico permite você acessar qualquer tipo de empresa. Então, eu acho isso muito, muito legal. É uma das coisas que sempre me atraiu. As pessoas assim que eu tenho como referência na área tributária, não vou citar nomes para não esquecer de ninguém, né? Mas, assim, grande parte deles tem as duas graduações, contábeis e direito. Que complementa demais. Complementam uma com a outra. Então, assim... tem muitos advogados muito bons, tem muitos contadores muito bons, mas quando você pega um que tem os dois cursos, ele consegue ter a visão ampla tanto do jurídico quanto da execução, ele consegue se destacar muito. Até, às vezes, pegando um exemplo de um advogado, para formar uma tese, é muito mais fácil que ele consegue entender os aspectos do tributo, da operação, onde que isso é declarado, como é que a Receita sabe disso. Então, as ciências contábeis em si, a gente tem que entender, né, para quem acha que é só fazer conta, né, é o que a gente menos faz é conta, é que ela é as ciências da contabilidade envolve isso, o pensar do homem, né, o pensar do contador, ver cenários que às vezes ali um robô não consegue ver. E até o tema do nosso podcast aqui é Negócios em Pauta, e a gente entrevistou várias pessoas aqui, e o que é um negócio? O negócio é a pessoa ter uma ideia, executar e aquilo ali gerar algum impacto na sociedade ou gerar uma renda, gerar emprego, contribuir com a sociedade de alguma forma. Tanto é que a gente já trouxe pessoas que estão ligadas ao terceiro setor, que tem a associação, então acaba que até para esse tipo de negócio, o contador também é importante, porque ela também é obrigada a enviar obrigação acessória. Alguns impostos ela tem incidência ali, mas tem folha de pagamento, então tem uma parte tributária vinculada a esse negócio. Então, assim, independente se seja uma pessoa tendo uma ideia, explorando uma atividade sozinho, ou juntar mais de uma pessoa e constituir uma personalidade jurídica para explorar algo,
em qualquer uma das situações, o contador consegue apoiar ela. Sim. Então, um negócio para existir, a gente pode colocar aqui, ele precisa de um contador. Pelo menos para abrir ou para fechar. Exatamente. E daí, os que abrem, assim, tem gente que fala, não, é só entrar no portal lá do microempreendedor e eu faço e constituo e tá. Cara, provavelmente está fazendo alguma coisa muito errada, que assim, a maioria dos microempreendedores que a gente conversa no dia a dia, você pergunta, você tem uma conta para sua empresa e uma conta separada da sua pessoa física? Não, recebe tudo junto. Ele não entende que aquilo ali é uma personalidade jurídica, tinha que ter uma conta separada, não misturar o patrimônio. E acaba que se tivesse conversado com o contador, ele já não faria esse tipo de coisa, já separaria melhor, apuraria ali o que é a parte de rendimento isento do regime de tributação dele, o que é tributado, para fazer até o imposto de renda dele, se ele for obrigado, sabe? E aproveitando que falando de imposto de renda, o que vocês têm aí pela frente de algum custo de imposto de renda, alguma... vamos colocar assim, alguns vídeos que você vai soltar, se tem alguma novidade aí que vai ter sobre imposto de renda, que é uma dúvida que a maioria das pessoas tem, o sabe? Imposto de renda ele é uma coisa que abrange todo mundo, né? Exatamente. Você não precisa ser contador para você entender do imposto de renda. A gente tem sim alguns conteúdos preparando para fazer, seja treinamento, mentoria específica para imposto de renda, porque assim, talvez com essa coisa que surgiu do Pix, o pessoal vai ficar um pouco mais preocupado com a sua declaração. Porque, eu tenho uma renda aqui, eu tenho uma movimentação alta, então vou começar a preocupar com a minha declaração. Então, talvez isso seja um ponto que vai fazer com que as pessoas procurem melhor orientação para fazer a sua declaração do que simplesmente ir naquela linha de que a declaração vem pré-preenchida, então não preciso de ninguém. Né? Que isso é o maior erro que tem. Sim. Porque uma declaração pré-preenchida não quer dizer que Tá é certo. só aquilo que você vai fazer. E nem que está certo. Nem que está certo. Então, você tem que conferir, inserir informações, excluir informações. Então, a gente tem sim preparado algumas orientações nesse sentido para conscientizar. Porque, vamos colocar, começa em março, né? Finalzinho de março até maio. Então, as pessoas precisam... primeiro, entender como que funciona a declaração, quais são os documentos obrigatórios, o que é uma despesa, o que não é. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou num dentista lá e não pego recibo, porque se eu pegar recibo é mais caro. Não vê qual que é a referência, o impacto disso numa declaração, por exemplo, né? Sim. Não, e isso é uma outra coisa que a Receita agora vem para mudar, né? Que é o recibo eletrônico, né? Para os profissionais da área da saúde, que é algo assim que deveria existir há bastante tempo, né? Outras áreas já estavam mais organizadas e agora ele vem para... Se eu puder dar um recadinho para os contadores e para os profissionais médicos de modo geral, o Receita Saúde ele já vinha sendo desenvolvido pela Receita durante algum tempo e agora se tornou obrigatório. Eu fui em um consultório dentista com meu filho e a profissional não entregou o recibo no final, mas o recibo normal, convencional, né? O PDF ali. E aí... Ok, já falei com ela, olha, esse recibo aqui não é válido mais. Ela falou, não, mas tá aqui meu CPF, tá aqui a seção, o valor tá certinho, tá aqui ó, o número do meu registro, mas não é válido, porque esse recibo agora ele tem que ser por meio do aplicativo ou do portal do ECAC, do Receita Saúde. A Receita Federal ela vai aceitar a sua despesa médica, no meu caso, ela só aceitaria a despesa médica na minha declaração se fosse por meio desse aplicativo, por meio desse formato eletrônico. Então, os contadores que têm clientes nesse segmento de prestação de serviço de profissionais liberais da área da saúde, ou até mesmo os próprios profissionais, né, buscar entender como que funciona esse aplicativo, como que funciona o preenchimento, quais são os cuidados que tem que ter, né, para já orientar, se organizando, né? E orientar o pessoal da área de saúde que pode ser que não tenha esse conhecimento até esse momento, né? Sim. Que era o caso da dentista que a gente foi. Ele foi contratar um serviço e já estava dando consultoria. Falando, não, peraí. É importante. Eu, enquanto profissional que entende ali um pouquinho, né, de tributos, eu sou uma pessoa que eu vou falar que isso é chato, mas toda vez que eu faço alguma compra, eu olho a nota fiscal. Eu gosto de conferir o NCM, a tributação, ver se a alíquota do tributo está certa. É uma coisa assim, até para eu testar, né? Porque assim, vi uma coisa que está diferente. Será que eu sei que está diferente porque está errado ou porque eu não sabia que era diferente? Então, assim, é uma forma de provocação também para eu ir validando, né, os estudos. E quando você pega uma nota que vem itens diferentes, você sabe que a tributação é diferente, vem tudo com o mesmo CST, NCM, tudo igualzinho. Você fala, rapaz, isso aqui tá... Tem algo errado aqui. Tem algo errado. Não, e isso
quase que automático, né? Eu, pelo menos, quando vou, às vezes, em qualquer lugar, eu sempre também dou uma olhadinha. Eu falava, gente, eu tenho que desligar um pouco, mas é impossível. Não tem como. Não tem como. Marcos, agora saindo dessa parte sua de consultor, e olhando um pouco para essa parte de empresário, como que você montou seu escritório e virou sócio de uma consultoria? Como surgiu isso na sua vida? Tirando aquela questão do cair por acaso em ciências contábeis, né? Mas depois que eu terminei a graduação, pouco tempo depois eu já emendei a pós, e ali eu conheci a minha esposa na pós. E ela é contadora. Então, nós dois acabamos que, como forma de compor a renda, né? Nós vamos começar a atender clientes com o que a gente sabe fazer, né? Então, a gente começou a atender ali algo meio que informal. E depois a gente formalizou, de fato, o escritório, alugamos uma sala comercial e tudo. Então, dali para frente foi algo que... uma forma de manter a nossa renda do início da nossa trajetória. E durante essa pós, fazendo a pós, eu sempre fui um cara que gostava muito de provocar, de perguntar, tirar dúvidas, e o professor na época era o sócio do Objetivo, o Dr. Marciel, o que me apadrinhou. E aí no final da aula, ele viu que era um cara chato de pergunta, né? que queria aprender, na verdade, né? Porque assim, eu via ele falando, falei assim, cara, ele tá falando que é assim, mas lá no escritório eu faço errado. A minha contadora, minha chefe me ensinou errado. Eu tô aprendendo as coisas errado, né? Então deixa eu aprender mais com ele. Que assim, a gente vê o que a lei diz e a execução faz outro, então tem algo errado. E aí, naquela provocação ali, ele me chamou no final da aula e falou, olha, o que é que você faz? Qual que é a sua expectativa de vida e tudo? Perguntou se eu tinha vontade de seguir a área de consultoria, eu não sabia a menor ideia como é que funcionava, né? E aí eu falei, não, vamos. Lá com meus 20 anos. E aí, falei com ele pra gente... Ele tinha uma proposta, eu falei, então, vamos desligar do escritório que eu estava. E dali para frente fui seguindo essa carreira de realmente correr atrás, porque e uma coisa que é importante destacar, que a gente é fruto do meio, isso é uma verdade. Eu entrei lá badeco, meus 20 anos, e tinha lá vários outros consultores com 15, 20, 30 anos de experiência na área. Então eu tinha que correr atrás, eu tinha que ralar em cima disso. E aí você é fruto do meio porque a gente tem muitas discussões dentro da consultoria. Né? Eu posso interpretar de um jeito, você interpreta de outro, ela de outro, mas a lei é uma só, então tem que ter um único entendimento. E aí a gente fazia essas discussões ali, e eu, cara, ouvindo, assim, nossa, ele está falando isso, realmente, eu nunca nem imaginava isso. A gente vai aprendendo, vai se formando, né? Então a gente acaba sendo fruto disso. Então eu sou resultado de pessoas que me formaram, né? O Dr. Marciel, os próprios consultores que nós temos na Objetiva. E aí nesse meio tempo, 2022, os demais sócios do Objetivo, a Valéria e o Marcel, me chamaram para a sociedade, né? Viram ali um certo potencial para mudar algumas coisas, trazer uma visão mais nova, né, para o ambiente de negócios, e eu aceitei o convite também para a sociedade e estou lá. Bacana. Nossa, que legal. E isso eu sempre acho muito interessante, porque você foi contando a trajetória e mostrando que não foi da noite para o dia. De jeito nenhum. E requer muito esforço e dedicação. E é essa dedicação que faz você alcançar resultados exponenciais, que às vezes as pessoas estão assim, muito aflitas para um resultado rápido. Começou a ler uma lei, já quer resultado, entrou no escritório, já quer virar sócio. Então, eu acho isso muito interessante, porque mostra que requer um caminho a ser percorrido e não errar. A gente tem as gerações de hoje querem resultados muito imediatos, se frustram muito rápido. A gente está com um processo seletivo lá para a consultoria, e aí eu recebo alguns currículos, e aí a gente vê 2 meses num, 3 meses no outro, 4 meses num. Eu falei, cara, qual o motivo? Porque assim, não pode ser simplesmente salário. Vou sair para ganhar R$100 a mais, R$200 a mais. Tem que ter algum motivo. Talvez possa ser isso, porque quer não sei. Só sei que a gente precisa entender que o processo é demorado. Sim. Né? Ninguém vira. Eu fico vendo os meus vídeos, as minhas matérias que eu escrevi quando eu comecei. Cara, eu falo assim, eu tinha muita para melhorar. Né? E eu não apago, eu não excluo nada, porque faz parte da minha trajetória. Então eu sei de onde eu comecei, eu sei o tanto que eu já ralei, o tanto que eu errei, o tanto que eu interpretava coisas diferentes do que eu tenho a capacidade de interpretação hoje. Então eu não posso abandonar isso, achar que onde eu estou, que também eu tenho muito a alcançar ainda, que eu sou alguma coisa. Eu tenho que ver de onde eu comecei. Um cara que chegou no meio de
grandes pessoas e eu ainda tenho que alcançar essas pessoas. Então, entender que esse processo é lento, acho que é primordial para quem está querendo começar. Entender que não é da noite para o dia de jeito nenhum. É uma construção, igual você colocou, demorada, porque não adianta o cara que começou a estudar agora, falou, não, vi o podcast, eu vou começar a me dedicar mais. Aí daqui 2 meses fala, cara, ainda não tô igual o Marcos. Aí eu olho para ele e eu falo para ele, cara, mas não tem como, porque tipo assim, o percurso, a quantidade de horas, a quantidade de anos totalmente diferente de estudo, sabe? Então, assim, ele consegue ficar no mesmo nível? Consegue. Se ele se dedicar e investir o tempo dele nisso e falar, cara, isso daí é o meu propósito de vida, ele vai conseguir. Só que, como você falou, a maioria começa agora e passa uns 3, 4 meses e fala, cara, ainda estou meio longe, deixa pra lá. E, só terminando de concluir, a questão de você entrar na consultoria, e se se dedicar, você fala, cara, eu estou no meio de pessoas boas e eu preciso de tentar alcançá-las. Elas foram uma inspiração e uma referência para você estudar ainda mais, se dedicar para você fazer essa construção e chegar onde você está nesse momento. Se fosse outro que olhasse e falasse assim, entrei numa consultoria, provavelmente você teve que ler muito lá de forma obrigatório, porque fazia parte do seu trabalho. Aí se a outra pessoa ela olhar e falar assim, nossa, mas que tanto de coisa para me estudar, né? Eu queria estar ganhando mais para estudar esse tanto. Aí começa a criar sabotagem na própria cabeça, e em vez dela olhar e falar assim, cara, eu estou nesse meio aqui, se eu me dedicar eu consigo crescer e chegar onde eu quero chegar. Não, ela começa a se sabotar. E aí ela, a maioria das vezes, ela vai buscar gente de outro meio que não tem nem o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Algum colega de faculdade fala assim, cara, eu tô trabalhando demais lá, não sei o que, o cara, sai disso, larga esse tempo pra lá, e acaba que desanima. Então o problema dos jovens hoje, eles não escolhem as pessoas que estão ao seu redor, e isso é importante, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, é verdade isso aí. E se você tiver no meio de pessoas que vão só te jogar para baixo e falar, cara, você estuda demais, pra que isso, Marcos? Você trabalha em suas festas escrevendo um livro e tal. Cara, a gente ouve muito. Não, e tem muita gente que não entende o propósito que você está querendo alcançar e o que você está construindo. A maioria só fica assim, querendo desanimar mesmo, por não entender, talvez não é por maldade, é por, cara, você se dedica demais e tal. Mas quando começa a ver os resultados, fala, nossa, eu sabia que aquele menino lá ia ter futuro. Só fazendo um gancho, aproveitando sua fala, por exemplo, a questão do livro, né? A gente escreveu em conjunto e tudo. O valor que ele foi vendido, em momento algum, a gente pensou assim, eu tô fazendo o livro para ganhar dinheiro. Não, tanto é que o valor do livro cobriu os seus custos, né? Porque, igual eu falei para você, é importante a gente partilhar conhecimento. E aí, antes de você colocar, eu acho que uma coisa que a gente tem que colocar para qualquer profissão, qualquer área da nossa vida, é não comparar, não fazer comparação. Porque a comparação traz frustração. Porque, assim, vou fazer um exemplo mesmo de comparação. Tem uma pessoa que, às vezes, não sabe o mesmo tanto que eu sei, mas ela tem uma capacidade de venda, uma capacidade de se vender, alcança muito mais pessoas do que eu alcanço. Tem como eu ficar comparando com ela? Não. O meu caminho que eu segui é diferente, a minha formação é diferente, a minha forma de conversar é diferente dela. Então, cada um tem o seu caminho que trilhou. Se a gente começar a ficar comparando, falar assim, fulano conseguiu isso, eu também quero aquilo. Aí se eu não conseguir, eu desisto. Se eu não conseguir aquilo, eu vou me frustrar. Fulano é melhor que eu. Fulano foi padrinho, ele está ali porque alguém ajudou ele, né? E às vezes a gente se frustra, se decepciona. Quanto maior, né, é a nossa expectativa, maior a possibilidade da nossa frustração. Porque se a gente não alcançar aquilo no prazo que a gente espera, eu acho que uma palavra para isso é ter paciência, né? Confiar no processo. E uma das coisas que eu ia falar, assim, tão importante quanto a intensidade é a constância. Sim. Porque por mais que você vai lá e dedique 8 horas do seu dia para estudar uma coisa, não adianta você estudar só essas 8 horas. Talvez você estudar 1 hora todo dia, por 8 dias, te produza mais frutos do que você ficar nessa intensidade toda. Então, eu acho que um outro fator importante para a gente colocar em consideração é a intensidade, ela encurta prazos, sim, mas a constância é tão importante quanto para poder produzir resultados consistentes. E aí eu colocaria ela bem mais relevante do que a quantidade, né? Porque, assim, quanto mais você faz, melhor você fica naquilo, né? A gente repetindo. A inteligência artificial nada mais é do que isso, é uma repetição.
quanto mais ela faz, mais ela vai ficando treinada para aquilo. Então, se você dedicar, olha, eu não consigo tirar meia hora para fazer uma leitura, eu acho que todo mundo que seja de bicicleta, de moto, de carro, de a pé, tem meia hora, no mínimo, do trajeto de casa para o trabalho. No mínimo. Então, nessa meia hora sua, já que você não vai poder ficar mexendo no celular com risco de ser roubado, de acontecer alguma coisa, então coloca um fone de ouvido, deixa ali um podcast rodando, deixa um vídeo de alguém rodando para você ficar ouvindo nesse período que você está aqui, né? No mínimo, essa meia hora você já está produzindo alguma coisa relevante para você. Então, assim, eu estou na academia fazendo exercício, coloca ao invés de ficar a música tocando, né? Deixa alguma coisa para você ficar ouvindo. Sim. Então, tentar aproveitar melhor os tempos que a gente tem. Porque criar algum tipo de hábito é importante. Não adianta a gente falar assim, vou ficar de segunda a sexta deixando a coisa rolar solta e no final de semana quero correr atrás do tempo perdido. Não vai adiantar. Então, assim, não adianta eu ficar o sábado inteiro 8 horas estudando. Exato. Que aquilo vai só me cansar, vai me desmotivar, eu vou perder a atenção facilmente. Então, é muito melhor, no seu exemplo, né? 1 hora por dia do que um dia inteiro só estudando. Sim. Marcos, a gente está caminhando para o final. Eu sei que você deixou muitas frases bacanas aqui para quem está assistindo e nos ouvindo, mas se fosse para você deixar uma mensagem, um conselho para as pessoas que estão nos vendo aqui, qual que seria essa mensagem, por tudo que a gente falou até agora? Eu acho que, de modo geral, seja para estudantes, seja para empresários, para contadores, que seja, a gente colocou no final, né? Não se comparar com ninguém, entender que você é uma pessoa única, cada um tem a sua identidade e não ter pressa para alcançar resultados. Se a gente entender que eu sou uma pessoa que tive meu processo de formação e eu sei aonde eu quero chegar, eu vou buscar meios de fazer com que aquilo aconteça. Eu vou me capacitar mais, eu vou estudar, vou tentar andar perto de pessoas que entendem daquilo. Eu quero conhecer pessoas que são referência nisso. Então, eu vou participar dos eventos que elas fazem, eu vou ouvir o que elas dizem, eu vou tentar me encher disso. Tem uma referência bíblica que diz que, um sentido bíblico, né, que coloca que a boca sempre vai falar daquilo que o nosso coração está cheio. Né? Quanto mais eu me encher de coisas que estão ligadas ao meu objetivo, mais fácil é eu alcançá-lo. Então, acho que o nosso ponto de referência, seja para qualquer pessoa, empresário, contador, aluno, ou o que seja, é buscar sempre a sua capacitação sem preocupar com o que o outro está fazendo, mas sim buscando um crescimento pessoal, profissional, criar alguma constância nisso. Um excelente conselho. Isso daí serve para qualquer área da vida. E para qualquer profissão. Sim. Marcos, a gente gostaria de te agradecer por ter vindo aqui compartilhar todo o seu conhecimento com a gente, suas experiências, sua visão de mundo. E, pessoal, muito obrigada. Até o próximo episódio. Obrigado, Até mais. Gente, até mais.